Olá, está no ar o Consumidor em Pauta. Eu estou aqui com o advogado Thiago Kidrick para falar sobre direito previdenciário. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, prazer estar aqui. A gente, então, lembra, né, que você pode mandar a sua pergunta para a produção do programa através do WhatsApp 51985946773 ou para e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E começamos então com a primeira pergunta, que é da Silvia. Sou professora aposentada há 2 anos em 2 municípios. Tenho como me aposentar pela INSS juntando tempo de empresas privadas, ou seja, ela já tem 2 aposentadorias por 2 municípios diferentes, né? E ela recebeu essa informação que ela poderia se aposentar por essas empresas privadas e que ela já trabalhou 9 anos, né, de contribuição. Aliás, ela trabalhou 6 anos e tem ainda 9 anos para contribuir. Ela pode fazer essas 2 contribuições. Ela cita aqui o código 1163, se ela pode usar esse código e tal, e se isso vai garantir a sua aposentadoria. Certo, é uma ótima pergunta. Casualmente esteve nessa mesma situação anos atrás o meu pai, que é também professor, e também se aposentou pelo regime próprio de previdência, no caso dele federal, dela é municipal, né? E também queria aproveitar o tempo de escola privada, tempo de contribuinte individual, enfim, no INSS, né? E é possível sim. Então, tanto é que ele recebe hoje as 2 aposentadorias. Ele fez exatamente a mesma trajetória dela, né? Tendo as aposentadorias, a aposentadoria do regime próprio, contribuiu para o regime geral. Claro que o detalhe dessa contribuição, e acho que foi bom ela ter mencionado a questão do código, é que tem que ser uma contribuição obrigatória. Não pode contribuir como facultativo. Então, senão ela vai ter problemas. Então, ela faz a contribuição como contribuinte individual, contribuinte obrigatório, informando, continua trabalhando em aulas particulares, por exemplo, não sei se ela mencionou isso também, né? Como contribuinte individual, faz o seu recolhimento como contribuinte individual, que é um contribuinte obrigatório, tá? E aí, com 15 anos de contribuição, ela vai conseguir a aposentadoria por idade no INSS. Então, só é atentar para esse detalhe da forma de contribuir. É possível sim, são regimes distintos, então é possível. Muita gente tem essa dúvida. E esse código 1163, o código? Eu acho que ela mencionou 2 códigos na pergunta. O primeiro, que ela começou errado, que foi de facultativo, depois ela trocou para o contribuinte individual obrigatório, né? Então tem que ser qualquer código obrigatório, né? E aí depois ela vê, tem códigos que deixam pagar só sobre o salário mínimo, conforme está a média dela nessas contribuições privadas, ou se ela faz um código que permita contribuir mais, aí ela vai depender de um planejamento, mas não que seja facultativo, só isso. Perfeito, vamos falar agora de aposentadoria especial. Houve uma decisão que deu uma queda, né, de idade para essa aposentadoria, e eu queria ver contigo como é que está essa situação. Essa notícia é uma notícia assim, revolucionária dentro do direito previdenciário. Nós lutamos muito em 2019 na reforma da Previdência para que não tivesse uma idade mínima aposentadoria especial, porque já é para quem está prejudicando a sua saúde ou colocando em risco, né? E tinha uma idade mínima? Começou, a aposentadoria especial surgiu em 1960 com uma idade mínima. Depois, as pessoas começaram a adoecer nesses trabalhos e aí o legislador tirou a idade mínima e voltou em 2019 na reforma. E agora, de 2019 a 2026, tinha essa idade mínima para especial, que para 99% dos casos, né, algumas exceções, mas era 60 anos, né, para aposentadoria especial de 25 anos de exposição. Só que o Supremo, então, decidiu que isso é inconstitucional, porque a pessoa já está prejudicando a saúde, então tem que sair antes. Né? A gente defendeu isso, eu tive participando de debates no Congresso Nacional, Câmara, Senado, falando exatamente isso. Então, a gente fica feliz que o Supremo venha reconhecer o que a advocacia previdenciária já havia falado. E agora, tem muita gente com processo em andamento que não entrou com a aposentadoria especial porque não tinha idade, né? Então, ressurge o debate, que é o debate feito no meu livro, que é o da reafirmação da DER.
Reafirmação da DER é uma forma de você mover a data do início do benefício e pode pegar até um benefício diferente do que você pediu no processo. Então, algumas pessoas estão com o processo em andamento que não é da especial, porque não tinham idade, tá? Mas vão poder, e a gente defende isso, inclusive, no livro, vão poder fazer a troca do benefício mesmo com o processo em andamento através da reafirmação da DER. O que é isso, exatamente? Reafirmação da DER é uma forma de você aproveitar o processo, tanto administrativo como judicial, que está em andamento, mas, devido a um fato novo, você trocar a data do início do benefício, e inclusive o tipo do benefício, para melhorar o benefício. Então, é uma flexibilização, é uma forma de flexibilizar, que existe no previdenciário, né? E inclusive, reconhecida pelo STJ, tanto é que o STJ julga a questão da reafirmação da DER, essa flexibilidade que o previdenciário tem, outros ramos não têm, né? Cita, inclusive, o nosso livro, nessa decisão do STJ, tema 995, para que as pessoas possam ter um pouco mais de flexibilidade. E agora, como veio esse fato, tirando a idade da aposentadoria especial, volta essa importância de, às vezes a pessoa está lá, não, mas o meu processo, vou ganhar menos, vou estar com essa aposentadoria aqui. Pode falar com um advogado que está cuidando do caso e dizer, olha, seria caso de reafirmação da DER ou não, devido a esse fato novo da queda da especial, né? Então, é um alerta importante dentro dessa grande notícia da aposentadoria especial sem idade mínima. Ou seja, quem procurar hoje uma aposentadoria especial, a necessidade maior é ter os 25 anos de contribuição, seria isso? Isso. Sem idade mínima. Sem idade mínima. 25 anos de contribuição na função especial. especial. Claro, tem aqueles trabalhadores de minas, subsolo, na frente de minas, que são 15 anos, mas são exceções, outros são 20 anos, 99,9% é 25 anos. E a outra questão é a seguinte, uma pessoa que trabalhou 25 anos na função especial, não podia se aposentar porque não tinha ainda a idade mínima de 60 anos, e então ela entrou com um pedido de aposentadoria não especial e que agora, com relação a essa DER, ela pode, dentro mesmo do processo, pedir a reafirmação da DER, encaixando na aposentadoria especial e assim tendo um benefício melhor, mais favorável ao seu... Claro, tem que ver o caso concreto para ver se realmente vai ser mais favorável, mas existe então essa possibilidade. É um bom resumo aí que você fez. Tentando aqui, né, porque nós somos leigos, né, aqui nesse lugar, e vocês são especialistas, então a ideia também é a gente tentar compartilhar, e se eu compreendi, né, acho que você foi muito feliz na sua explicação. Agora uma pergunta da Fernanda. O meu ex-marido faleceu e demorei um pouco para solicitar a pensão por morte para os meus filhos de 10 a 14 anos. Quando fiz a solicitação, me informaram que eu não teria como receber os retroativos, pois demorei para fazer o requerimento. Ela acredita que isso não é justo e ela pergunta se tem alguma possibilidade, alguma questão judicial que ela possa recorrer. Por muito tempo, haviam decisões judiciais dizendo que, como são menores, absolutamente incapazes, né, não importa quando eles pediram a pensão, eles tinham que receber desde o óbito. Mas eles fizeram uma alteração legal, aumentaram para 180 dias o período que o menor pode fazer o pedido da pensão. 180 dias, se ele fizer dentro de 180 dias, ele não perde nenhum mês. Mas, como eles colocaram 180 dias na lei, e agora, este ano, o STJ julgou a inconformidade dos advogados que, mesmo assim, queriam, mesmo depois de 180 dias, receber desde o óbito, o STJ disse que não é desde o óbito, mas ela tem um prazo maior, é 180 dias, não é 30 dias como uma pessoa que não é menor de idade. Tá? Dentro dos 180 dias, e o STJ deixou bem claro isso, se fizer dentro dos 180 dias, não perde mês nenhum, mas, em termos gerais, por exemplo, ela fez dentro de 180 dias, não recebeu, a prescrição não vai correr contra eles. A única coisa que ela tem que fazer é dentro dos 180 dias para não perder nenhum mês. Se ficou faltando uma parcela depois, por algum outro motivo, não vai correr prescrição, porque eles são menores absolutamente incapazes. Em resumo, seria essa a decisão do STJ. Os 180 dias, então, para
filhos menores, né? Isso. Se for um filho maior, é 30 dias. E até quantos anos esse filho tem direito a receber a pensão por morte? 21. Até os 21. Isso. Se estiver estudando também. Sim, 21, a única diferença é se ele for incapaz ou se tiver deficiência intelectual moderada ou grave, aí ele pode estender isso. No INSS, assim, é diferente da pensão de direito de família, que se está estudando, prorroga por mais tempo, está na faculdade, tem outros fatores, né? No INSS é mais objetivo, é 21 ou deficiência e incapacidade. Agora, então, uma pergunta do Caio que diz o seguinte, é dentro da mesma área. Meu filho tem deficiência intelectual e recebia pensão por morte do pai. Quando completou 20 anos, cortaram a pensão dele. Isso está certo? Ele trabalha como empacotador em um supermercado, mas com esse dinheiro é impossível ele se sustentar. Ele consegue fazer outra atividade, ele não consegue fazer outra atividade por deficiência. Sabe que eu já vi muito casos assim. A pessoa tem uma deficiência, mas a família não quer que a pessoa fique parada e coloca a trabalhar em uma atividade mais simples. E aí muitos acham que essa pessoa que está no esforço, exercendo uma atividade, não é totalmente incapacitado para o trabalho, não tem direito à pensão por morte. Mas, inclusive na própria legislação, tá? Isso é um alerta importante, já foi alterado, para que não é apenas o incapacitado que vai ter a pensão por morte prorrogada, como eu falei na pergunta anterior. Se viu que é necessário, isso vendo a realidade, que a deficiência, essa deficiência cognitiva, intelectual, leva à necessidade da pensão se prorrogar e a dependência econômica, que é outro fator, com certeza está configurado também, né? Porque ele era dependente. Então, nesse caso específico, independentemente dele estar trabalhando, porque poderiam dizer assim, não, ele está trabalhando, ele é capaz, totalmente capaz, plenamente capaz. Não, ele está trabalhando, mas ele tem uma deficiência, a legislação prevê, então prorrogaria essa pensão indefinidamente. É um alerta, uma pergunta importante que serve para muitas pessoas que provavelmente até já não estejam recebendo a pensão, como o caso dele já foi cortada a pensão e podem recorrer ao Poder Judiciário. Até porque, de uma maneira bastante coerente e importante na atualidade, esses postos de trabalho para pessoas com deficiência está se ampliando, né? E dando essa relação cidadã para a pessoa que muitas vezes ficava impossibilitada de trabalhar, muitas vezes por uma questão de preconceito mesmo. Verdade. E isso não pode ser usado contra a pessoa que está ali exercendo uma atividade, tentando passar o tempo até que tenha algum sustento. E isso ser utilizado contra para perder a pensão seria muito cruel. Então, a legislação e o judiciário estão indo no sentido correto em conceder. Tiago, a gente vai ao breve intervalo e volta daqui a pouquinho com o Consumidor em Pauta. Fica aí. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, hoje falando sobre direito previdenciário com o advogado Tiago Kidrick. E você pode mandar então a sua pergunta para o nosso WhatsApp 51985946773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Agora chegou uma pergunta da Cristina. Sou coordenadora pedagógica de ensino fundamental e fiquei sabendo que posso me aposentar com um redutor de 5 anos. Fiquei em dúvida sobre o seguinte: durante todo o meu tempo de contribuição deve ser nessa mesma função ou vale para o momento da aposentadoria? Certo, também é uma pergunta muito boa, porque a pessoa às vezes digita no Google e vai ver um julgamento do Supremo dizendo que a redução dos 5 anos é apenas para professores em sala de aula. Quando uma pessoa faz uma pesquisa muito apressada, não vê que o Supremo revisitou essa matéria e equiparou a coordenação pedagógica à sala de aula. Então, ela tem direito à redução de 5 anos, também como coordenação pedagógica, assim como teria se fosse diretora, da mesma forma que a pessoa que está dentro da sala de aula. Então, por isso é importante programas como esse, né? Às vezes a gente põe uma pesquisa lá e vê a primeira coisa que aparece e não pode. Mas pode sim, já foi revisitado
vai ter redução, mas ela tem que ter o tempo mínimo igual aos professores têm, né? Aquele tempo de 25 anos em sala de aula ou na coordenação pedagógica para ter o acesso à aposentadoria. Porém, depois que tem o acesso à aposentadoria, se ela tem outros períodos, para a média do valor vai ser utilizado. É só o acesso que tem que ser o mínimo aqueles 25 anos dentro. Na função. Isso nessa função de ensino equiparado ao professor. Mas depois, se ela tem mais tempo, vai aumentando o valor da renda dela, porque aí entra depois que ela já teve acesso ao benefício. Perfeito. Romeu pergunta o seguinte: sou aposentado há 13 anos por invalidez. Eu corro o risco de ser chamado pelo INSS para fazer uma nova perícia? Tenho 59 anos. Há 13 anos aposentado por invalidez. Certo. Pessoas que têm HIV não podem ser chamadas para nova perícia. Com 60 anos de idade, aposentado por invalidez, e ele tem 59, não pode ser chamado para nova perícia. Ou quem tem o benefício por incapacidade, a lei fala o benefício por incapacidade, então entra junto o período que ele ficou em auxílio-doença, agora é benefício por incapacidade temporária o nome. Se ele passou 15 anos, somando o tempo que ele tem de invalidez, não poderiam chamar, se passar de 15 anos. Mas digamos que ele não tenha 15 anos, porque ele tem 13 de aposentado por invalidez, ele ainda pode ser chamado por um curto período de tempo. Depois dos 60, o INSS não pode chamar, ou quando ele completar 15 anos de benefício por incapacidade. Você falou sobre HIV, né? HIV também não pode ser chamado. E tem novamente. alguma outra doença que também faz com que não possa ser chamado? Na lei menciona o HIV. Sim. Perfeito. Irineu pergunta: estou com 50 anos e nunca contribuí para a Previdência. Terei como me aposentar caso eu comece a pagar agora? Quantos anos ele tem mesmo? 50 anos. 50 anos. Veja, se ele começar a pagar agora, com 65, ele tem 15 anos de contribuição e se aposenta para a Previdência. Muitas pessoas dizem, não vou pagar porque com 65 eu pego o benefício de prestação continuada da LOAS, BPC, né? Mas aí não tem 13º, não deixa a pensão, enfim, considerada renda familiar, aumenta a renda familiar, perde o benefício. Então é possível sim começar tardiamente com o sistema atual, a não ser que mude nos próximos anos. A gente fica aqui pensando, né, tipo, você tem 50 anos, tem 15, seria 65, né? Mas se demora 2 anos para começar a contribuir com 57, ele pode se aposentar aos 67? Pode. Ou seja, o 65 não é o limitador também, né? Não é o limitador, e eu acho que vale a pena, porque não é só a aposentadoria. Se nesse meio tempo ele fica doente, o INSS também é um seguro, e o seguro mais barato, né? Auxílio por incapacidade temporária, por invalidez, auxílio acidente, então ele vai estar coberto, acho que é importante. Uma outra pergunta agora da Thaís, né? Sou dona de casa há 10 anos e nunca contribuí para a Previdência. Quais os passos para iniciar as contribuições para que eu possa ter um direito à aposentadoria? Ela está com 40 anos. Então tem bastante tempo ainda para ela iniciar, né? Ao contrário da pergunta anterior, ele já tinha 10 anos a mais. Existe a aposentadoria, a modalidade da dona de casa, que é um valor de contribuição reduzida. Ela faz a inscrição, a filiação no INSS, vai pagar um valor reduzido sobre o salário mínimo e vai ter a aposentadoria de um salário mínimo da dona de casa quando ela completar os 62 anos de idade, mulher. E a partir também do momento em que ela tiver 15 anos de contribuição. Os 15 anos, isso. No mínimo 15 anos de contribuição. No mínimo os 15 anos, Perfeito. Essa aposentadoria para dona de casa, ela sempre vai ser limitada a um salário mínimo ou a pessoa pode contribuir por mais valor e ter um benefício maior, uma aposentadoria maior ao final de um período? A pessoa também pode começar como dona de casa e depois fazer uma readequação, porque como é uma alíquota reduzida sobre o salário mínimo, para quem é dona de casa não tem renda, foi pensado para um salário mínimo, né? Mas aí ela teria que contribuir a diferença do período, né, como as outras profissões pagam, para conseguir chegar a um valor maior, né? Mas a aposentadoria da dona de casa pela alíquota ser reduzida é sempre pensada no salário mínimo, já que a pessoa não tem a renda, né? Com certeza. Fátima pergunta o seguinte: desde criança e até os 20 anos, trabalhei no campo junto com meus pais.
A partir dos meus 21 anos e até agora, trabalho como empregada doméstica na cidade. Tenho 60 anos e gostaria de saber se o tempo no campo conta para a minha aposentadoria. E ela pergunta se pode utilizar o tempo da cidade junto com o tempo rural e pedir uma aposentadoria. Desde criança até os 20 anos trabalhou com os pais. Ela pode aproveitar esse tempo rural numa aposentadoria híbrida. Ela não é mais trabalhadora rural, então ela não pode se aposentar rural puro, uma aposentadoria rural pura. Ela trabalha na cidade, ela tem as regras da cidade, mas ela pode pegar aquele tempo rural, trazer para a cidade para fechar o tempo da aposentadoria híbrida, que se chama, né, misturando as duas, na aposentadoria, então, não com a redução rural, mas híbrida, que equivale à urbana. Né? A história da previdência para trabalhadores domésticos me parece que também é uma questão mais recente nas suas configurações, né? E essa pessoa está com 60 anos e aos 20 começou a trabalhar dentro do trabalho doméstico, né? Então são 40 anos de trabalho, mas necessariamente não significa que serão 40 anos de contribuição. Como é que isso funciona exatamente para regular? Porque esses casos de empregado doméstico eram muitas vezes informais. É verdade, isso também é uma ótima pergunta. Mas quando a pessoa era empregada doméstica e tem a anotação na carteira de trabalho, isso acontece muito. E às vezes a pessoa só pagava o salário e não pagava a previdência. O Poder Judiciário e até mesmo na via administrativa tem reconhecido que a pessoa não tem obrigação dessas contribuições. Mas se ela é contribuinte individual, se ela não tinha carteira, ela vai ter que fazer toda uma prova de que ela fez o trabalho doméstico. Se ela era diarista, ela não tem, aí as contribuições seriam ela que teria feito. Então, teria que analisar esses buracos que ficam e, como o senhor falou, tempo de contribuição é uma coisa, tempo de serviço e outra coisa é o valor contribuído efetivamente lá, constando no Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS. Tem que mapear isso para a pessoa chegar a um tempo e uma segurança no momento da aposentadoria. Perfeito. O Eduardo está perguntando o seguinte: estou solicitando à minha antiga empresa o PPP, porque quero me aposentar, só que ela está enrolando e não me passa o documento que pediu. O que posso fazer? O que é o PPP? PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele surgiu no ano de 2004 como obrigatório, já as empresas todas, 2004, faz tempo, né? Deveriam estar aptas a fornecer isso quando a pessoa pede. Então, o conselho para ele, para aposentadoria especial. Quando tem uma atividade especial, tem que ser mencionada ali, é um estudo que embasa o PPP. Né? Na verdade, um PPP é um resumo de um laudo. Uhum. Então, ele tem que formalizar na empresa, manda um e-mail, né? Se não manda um ofício, precisa do PPP, ou às vezes a pessoa procura um advogado para o advogado pedir para a empresa. É para fins previdenciários, mas mesmo assim muitas empresas ficam com medo que vai ser usado no âmbito trabalhista. Formaliza isso, tem gente que não consegue protocolar e manda por AR, aí a empresa recebe, ele tem a comprovante do AR que pediu o PPP. Tem que provar que pediu, fazer a sua parte, né? Se a empresa não fornecer, ela que está fazendo errado e depois tem outros passos. Isso acontece também, ou melhor, né? Muitas vezes esse trabalhador que precisa do PPP, a sua empresa já fechou, né? E como é que faz daí? Aí tem que procurar o síndico da massa falida da empresa, né, quem está responsável pela guarda dos documentos da empresa, tentar. Muitas vezes já não tem mais, a empresa fechou e não tem ninguém, não tem escritório. E aí, nesse caso, não dá para desistir, tem que procurar uma empresa por similaridade, aí procurar um advogado. Já digo isso, não, quando começa a ter esses problemas mais complicados, procure o advogado, porque aí tem laudo por similaridade, né, empresa similar para ser feito um estudo. Então, primeira coisa, já aconselho nesse caso procurar o profissional habilitado para fazer esse trabalho de detetive. Muitas vezes importantíssimo, né? O Lucas pergunta o seguinte: a avó da minha funcionária está doente e não tem condições financeiras para nada. Pelo que sei, nunca contribuiu para o INSS e ele pergunta, então, tem alguma forma de ela receber algum tipo de pensão ou outro benefício? Você falou há pouco, né, sobre um benefício que... De prestação continuada, né, que não precisa contribuir porque ele é um benefício assistencial.
O benefício, existem os benefícios previdenciários e os assistenciais. Previdenciário, a pessoa está pagando e tem um rol de benefício. Assistencial são para situações de vulnerabilidade. O idoso, ele falou que ela tem idade. Então, idoso com 65 anos que não tem renda ou está numa situação de vulnerabilidade em relação a finanças, a família, eles veem a renda familiar e tudo, tem direito ao benefício de prestação continuada. Então, seria o caso dela, o BPC, pedir um BPC junto ao INSS para que ela ganhe pelo menos um salário mínimo, não tem 13º, mas é um salário mínimo todo mês. Que tipo de serviço essa pessoa deve procurar? O próprio INSS operacionaliza o BPC, faz o pedido do BPC ou no meu INSS ou pelo 135. Apesar de ser assistencial, quem está fazendo a gestão é o INSS, né? E já aconselho a fazer o seu cadastro no CAD único antes de fazer o pedido, porque senão o INSS vai pedir que faça. Tiago, muito obrigado pela tua participação aqui no Consumidor De nada, em Pauta. eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente volta então na segunda-feira. Tchauzinho, bom final de semana.